Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente mergulha nos registros da 26ª Sessão Ordinária de 2025, lá da Câmara Municipal de Praia Grande. Temos aqui a transcrição completa. Exato. E essas sessões, olha, são uma janela fascinante para o funcionamento do legislativo local, né? Com certeza. A gente vê os vereadores ali debatendo, propondo, fiscalizando, desde a questão do dia a dia mesmo até projetos maiores. E a nossa missão aqui é justamente extrair o que foi mais importante, mais interessante dessa sessão longa. O que realmente pegou fogo. Quais foram os debates, as decisões. Vamos lá, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Para começar, algo que afeta diretamente o bolso, a paciência de muita gente. Serviços da Sabesp. Tiveram reclamações bem específicas, né? Sim, bastante. Um vereador, o gordinho do povo, trouxe uma questão assim bem chata. Ar nos encanamentos? Ar? Como assim? O hidrômetro fica girando, sabe? Marcando o consumo como se fosse água, mas às vezes só sai ar. E a conta vem alta, claro. Nossa, imagino a revolta. Pois é. Ele até mostrou um vídeo, curtinho, do relógio do hidrômetro disparado, sem sair água, para ilustrar bem o problema. E não foi só isso sobre a Sabesp, né? Não. O mesmo vereador falou também dos transtornos de umas obras da Sabesp na rua Aurino Pereira Barbosa. Que tipo de transtorno? Muita poeira, sabe? Prejudicando o comércio local. Teve relato de comerciante que nem conseguiu trabalhar. E além disso, falaram de possíveis danos em imóveis e até corte de água num salão de beleza. Um rolo para resolver com a empresa depois. Duas reclamações bem fortes contra a mesma empresa. E a Câmara o que fez? Então, aí a gente vê o mecanismo de fiscalização funcionando, né? O vereador Márcio Alemão sugeriu, e foi acatado, que as duas situações, o ar nos canos e os problemas da obra, fossem para uma comissão interna da Câmara. Para investigar mais a fundo. Exatamente. Para analisar melhor e tentar buscar alguma solução junto à Sabesp. Entendi. A Câmara servindo como um canal para pressionar por respostas. E que outras questões urbanas, assim, do dia a dia apareceram? Olha, tiveram várias. O vereador Diego Vieira, por exemplo, levantou a situação de um terreno lá no Jardim Samambaia. Qual terreno? Numa esquina da Avenida Diamantino Mourão. Parece que tá meio abandonado, sabe? E a preocupação é que vire ponto de lixo, mato, bicho, ou até coisa pior, né? Uso para coisa ilícita. Ah, sim. Um problema bem comum, infelizmente. De manutenção e segurança. Isso. E na mesma linha, o mesmo vereador falou da falta de iluminação na Rua da Contemplação, lá no Melvi, que gera aquela insegurança básica para os moradores, né? Com certeza, iluminação é fundamental. E teve um outro caso, bem delicado, trazido pelo vereador Eduardo Xavier, sobre uma feira livre na Nova Mirim. Feira livre, o que aconteceu? Então, uma moradora da rua onde acontece a feira, a Martiniano José das Neves, expôs uma situação muito difícil. Conta pra gente. Ela tem uma filha de 8 anos com um quadro de saúde bem complexo, sabe? Dependente total de cuidados, usa oxigênio direto, traqueostomia. Nossa Senhora. E nos dias de feira, o acesso de ambulância na casa dela fica quase impossível. Teve situação da menina precisar ser carregada de maca no meio das barracas. Um risco, um constrangimento enorme. Que situação dramática. E isso levanta uma discussão importante, né? Exatamente. Como é que a gente concilia a atividade da feira, que é importante economicamente, com a necessidade dos moradores? Especialmente numa emergência médica assim. É um dilema. Sim. E até comentaram na sessão que a tendência tem sido buscar espaços mais fechados, dedicados para as feiras, justamente para evitar esse tipo de conflito no uso da rua. Faz todo sentido. Para fechar esse bloco de questões urbanas, parece que transporte público também entrou na pauta. Entrou sim. O vereador Zezão trouxe reclamação da linha 30. É aquela que liga Samambaia, Ribeirópolis, Esmeralda até o terminal tático. E qual era a queixa? A demora. Muita demora. Pediram mais ônibus na linha, mas a informação que chegou, segundo ele, é que a prefeitura culpa o trânsito, principalmente no viaduto da curva do S, naqueles horários de pico da tarde e noite. Entendido. Bom, saindo um pouco desses serviços mais básicos e entrando em temas como segurança, bem-estar, a sessão teve momentos mais tensos também, né? Inclusive sobre a segurança dos próprios vereadores. Teve sim.
Esse foi um ponto bem preocupante, levantado pelo vereador Cadu Barbosa. O que ele disse? Ele relatou que um assessor dele estaria sendo seguido por um carro sem identificação e aproveitou para se solidarizar com um colega de Cubatão, o Rony, que teve o carro alvejado a tiros recentemente. Meu Deus, que perigo. Pois é, acende um alerta, né? Sobre os riscos, as pressões que podem existir no trabalho do vereador. Especialmente, como ele mesmo mencionou, quando se mexe com interesses de grandes empresas, concessionárias. Um sinal de alerta importante mesmo. E, infelizmente, a violência não ficou só fora da Câmara. Entrou na pauta escolar também. Que casos foram discutidos? Foram casos bem graves, viu? Falaram de um aluno que teria sido agredido por outro. Com um lápis que ficou cravado na cabeça. Que horror! E outro caso de um estudante com transtorno do espectro autista que teria sofrido agressões físicas de outros jovens ali perto da escola Maria Clotilde, no Samambaia. Situações chocantes e que exigem uma resposta rápida. Como a Câmara lidou com isso? O vereador Cadu Barbosa apresentou um requerimento. Ele queria informações da Secretaria de Educação. O que foi feito nesses casos? Teve BO, o Conselho Tutelar foi chamado. E o requerimento foi aprovado? Então, aí teve uma questão política. O requerimento em si foi rejeitado na votação direta, parece que seguindo uma orientação da base do governo. Mas o assunto não morreu ali. Ele foi encaminhado para análise da Comissão de Educação e Combate à Violência Escolar da própria Câmara, ou seja, vai ser apurado internamente. E além disso, teve debate. A vereadora Janaína mencionou a importância das rondas da GCM nas escolas. E o vereador Natanael de Oliveira até sugeriu criar uma ouvidoria só para denúncia de violência escolar. Falou muito daquela parceria necessária. Escola, família, poder público. Entendi. Então, apesar da rejeição formal do pedido de informação, o tema da violência na escola foi discutido e encaminhado internamente. Mas em meio a essa preocupação toda, teve espaço para celebrar coisa boa na educação? Teve, sim. E foi um contraponto interessante. O vereador Hugo Ribeiro propôs uma moção de aplausos. Aplausos para quê? Para destacar resultados positivos da rede municipal. Falaram de prêmios recentes, tipo o Prêmio Excelência Educacional do Governo do Estado. Legal. E teve mais algum destaque? Teve. O principal foi o desempenho dos alunos na OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. A OBMEP sempre revela talentos. Exato. 24 alunos da cidade foram premiados na etapa regional, e 10 deles também foram reconhecidos nacionalmente. Teve uma medalha de ouro, 3 de prata, 10 de bronze. O destaque maior foi um aluno do 8º ano da Escola Maria Nilsa, lá da Vila Sônia, que levou o ouro nacional. Que maravilha! Isso é muito importante para mostrar o outro lado, né? Uma rede tão grande, 78 escolas, 56 mil alunos, tem muita coisa boa acontecendo também. Com certeza. É fundamental reconhecer. Mudando um pouco de assunto, mas ainda no social. População em situação de rua. Foi discutido? Foi sim. O vereador Pastor Paulo Monteiro apresentou um requerimento pedindo um diagnóstico mais completo dessa situação em Praia Grande. Que tipo de informação ele pediu? Ele queria números, né? Quantas pessoas vivem na rua, mais ou menos. Qual o perfil, idade, gênero, de onde vieram, como está a capacidade dos abrigos, tipo o abrigo solidário, a casa de estar, e também sobre os programas de reinserção profissional, parcerias com ONGs. Um levantamento completo. É um tema bem complexo, né? Como foi o debate? Refletiu exatamente isso, a complexidade. Outros vereadores como Martins, Rômulo Brasil, Emerson Camargo, Gordinho do Povo, falaram da preocupação com o impacto no comércio, na segurança, citaram casos de sujeira, vandalismo, até furtos que atribuem a algumas dessas pessoas. É sempre um ponto delicado. Muito. Mas ao mesmo tempo se falou muito da importância de separar as coisas. Diferenciar quem realmente está ali buscando ajuda, querendo sair da rua, até citaram um projeto que já ajudou mais de 80 pessoas a se ressocializar, daqueles que causam problemas. Entendo. E falaram da necessidade de abordagens sociais que funcionem e até do uso de tecnologia, tipo monitoramento por câmeras, para entender melhor quem está chegando de outras cidades. Fica claro que exige um olhar bem amplo, né? Várias frentes de ação. Vamos agora para a saúde. Tema sempre crucial. O Hospital Irmã Dulce parece que foi o centro das atenções dessa vez. Qual era a grande preocupação? Olha, a principal preocupação, que veio num requerimento bem detalhado do vereador Cleito Polésio,
Era a questão financeira e a capacidade de atendimento do hospital. Financeira? Como assim? O convênio que a prefeitura tem com o governo do estado para bancar parte do hospital, parece que os valores mensais estão congelados há quase 5 anos. 5 anos sem reajuste, imagina. Com tudo aumentando, custo, demanda. Nossa, 5 anos é muito tempo. E quais as consequências dessa falta de reajuste? A necessidade urgente de mais dinheiro para expandir o hospital. Precisa de mais leitos de UTI, tanto para bebê quanto para adulto, mais leitos de enfermaria, ampliar centro cirúrgico, trazer novas especialidades que não tem, tipo cardiologia, oncologia. E qual o risco disso não acontecer? O alerta foi claro. O hospital já está trabalhando no limite. Risco real de colapso no pronto-socorro na emergência. Paciente tendo que esperar a vaga na regulação do Estado, a CROSS, uma situação muito crítica. Bem preocupante. Mas teve alguma notícia boa no meio disso? Algo positivo sobre o hospital? Teve sim. Mencionaram que naquele mesmo dia da sessão, entregaram 22 novos leitos de enfermaria lá no hospital. Ah, que bom. Foi uma ação importante, mas, como alguns vereadores fizeram questão de frisar, foi feita com dinheiro da própria prefeitura. Entendi. O que reforça o argumento do requerimento, né? Exatamente. Reforça a urgência de atualizar o repasse do Estado. Até porque o Irmã Dulce atende muita gente de fora, de outras cidades da Baixada. Uma sobrecarga regional. E qual foi a proposta concreta do requerimento para tentar resolver essa questão do convênio? A ideia é ir direto na fonte, negociar com o governo estadual. Marcar uma reunião com secretários importantes lá em São Paulo, tipo o Gilberto Kassab, que é do governo, e o Eleusis Paiva, da Saúde, para discutir o novo convênio com um valor justo e que já preveja essa ampliação tão necessária. Faz sentido, tem que buscar o diálogo em alto nível mesmo. E apareceram outras ideias, outras propostas para tentar aliviar a pressão no sistema de saúde da cidade? Sim, apareceu uma proposta bem interessante, trazida pelo vereador Emerson Camargo. Ele falou de um programa do governo federal. Chama Agora Tem Mais Especialistas. Agora tem mais especialistas. Como funciona isso? A ideia é usar a rede privada de saúde, sabe? Hospitais, clínicas, tanto os filantrópicos quanto os que têm fins lucrativos, para atender paciente do SUS que está na fila esperando consulta, exame, procedimento. Usar a estrutura privada para o SUS. E como eles seriam pagos? Aí que está o pulo do gato. Em vez de pagamento direto, essas clínicas e hospitais receberiam créditos e esses créditos poderiam ser usados para abater dívidas de impostos federais, com a Receita, com a Procuradoria da Fazenda. Interessante. Uma forma de ampliar o acesso sem pesar direto no orçamento do município. Exatamente. A ideia é essa: reduzir as filas, usando a capacidade que já existe na cidade. E quem paga a conta, na verdade, é o governo federal, abrindo mão de receber aquele imposto. Uma engenharia financeira e de gestão, né? Isso. A sugestão foi para a Secretaria de Saúde da cidade se cadastrar logo no programa e mapear onde estão os gargalos, as maiores filas, para apresentar para o Ministério da Saúde. Uma frente interessante para explorar mesmo. E teve mais alguma notícia sobre recursos para a saúde? Teve. O mesmo vereador, o Emerson Camargo, trouxe uma informação. O governo federal parece que vai comprar um monte de ambulâncias, umas 4.500. 4.500 é muita ambulância. Pois é. E a distribuição seria via emenda parlamentar dos deputados federais. Aí ele deu a dica para os colegas vereadores. Liguem para os seus deputados lá em Brasília, peçam ambulância para Praia Grande. Faz parte do jogo político buscar esses recursos. E para os nossos amigos de quatro patas, alguma novidade? O vereador Marcelo Cruz comentou rapidinho que o projeto do Pronto Atendimento PET Municipal está andando. É uma demanda antiga do pessoal da causa animal, né? Com certeza, muito importante. Bom, saindo um pouco dessas políticas para o cidadão e olhando mais para dentro da Câmara, a sessão também mostrou um pouco dos bastidores, né? Discussão de procedimento, momentos de mais tensão. Sem dúvida. Teve um exemplo bem claro disso na votação de um projeto de lei, o 104 de 2025. Era um projeto da prefeitura. Sobre o que era? Era para reabrir prazos de um projeto habitacional antigo, lá de 2013, para construir 200 casas, numa parceria com a Caixa Econômica. E qual foi o problema? Parecia ser algo bom, não? O problema foi a forma.
O projeto foi incluído para votar, assim, de urgência já no fim da pauta do dia. E aí a oposição reclamou Reclamou do quê? da falta de tempo para analisar. Vereadores como o Martins, o Marcinho MJ, falaram que isso fere o regimento interno. O regimento diz que tem que ter 24 horas, né? Para o projeto estar lá no sistema, para eles lerem, a assessoria jurídica analisar. Entendi. A queixa foi procedural. Exato. Argumentaram que, mesmo sendo um projeto talvez positivo, votar assim, em cima da hora, dificulta uma análise séria, responsável. E qual foi a justificativa para essa urgência toda? Quem defendeu a votação rápida? A vereadora Janaína Balares defendeu, disse que o risco era real. Se não aprovasse logo a reabertura do prazo, a cidade podia perder o financiamento da Caixa para essas 200 casas. Ah, então tinha uma pressão externa. Pelo argumento dela, sim, prejudicaria as famílias que estão esperando. Ela até desafiou a oposição, falou algo tipo: querem ir para a justiça? Vão, mas expliquem para a população que 200 casas não saíram por causa disso. Nossa, que direto. Então aí temos aquele embate clássico, né? Qual? A regra, o procedimento regimental de um lado e a urgência de uma situação prática do outro. Exatamente. Ilustra bem essas tensões do legislativo. E essa tensão não ficou só na regra, não. O clima esquentou em outros momentos também. Ah, é? Como assim? Ah, teve umas discussões mais acaloradas, sabe? Troca de farpas, gente pedindo respeito. No momento mais tenso, a vereadora Janaína chegou a pedir a presença da polícia militar no plenário. Polícia militar? Por quê? Ela alegou que alguém na assistência, no público, teria ofendido ela com palavras de baixo calão. Isso mostra aquele lado mais humano, né? Às vezes conflituoso da política. As emoções afloram, o decoro é testado. Entendido. Bom, fazendo um balanço geral, então, dessa 26ª sessão, que retrato ela nos dá da Câmara de Praia Grande? Olha, mostra um legislativo bem ativo, né? Lidando com uma variedade imensa de assuntos. A gente foi desde o hidrômetro da Sabesp, um problema super específico, Até a demora do ônibus. isso. E foi até questões bem mais complexas, estruturais. Financiamento da saúde regional, violência na escola, programa habitacional, até a segurança dos próprios políticos. E vimos os vereadores atuando em várias frentes, imagino. Sim, claramente. A gente viu o papel de fiscalizar, cobrando a Sabesp, questionando o terreno, apurando denúncia de violência. Vimos o papel de propor, com os requerimentos para a saúde, para a segurança, apresentando o programa federal lá como alternativa. E o de legislar também, né? Claro, aprovando o projeto das casas, por exemplo. E junto com tudo isso, a gente viu a dinâmica política. Quem está com quem, os debates mais quentes, os atritos por causa das regras. Fica claro também aquele desafio que toda gestão tem, né? De um lado tem que celebrar o que dá certo, os avanços, os prêmios da educação, os leitos novos no hospital. Sim, reconhecer as conquistas. Mas do outro lado, tem que encarar de frente os problemas que não somem, que são difíceis. A violência, as falhas nos serviços, a sobrecarga na saúde. Perfeito. É esse equilíbrio constante. E talvez a reflexão final que fica dessa análise toda é sobre a complexidade que é gerir uma cidade como Praia Grande. Que cresce muito rápido, né? Exato. Cresce rápido, acumula desafios sociais, urbanos. Isso exige muito do poder público, claro, mas exige também que a sociedade civil acompanhe de perto, seja crítica. Entender o que está sendo discutido na Câmara. Justamente. Entender o que está em jogo ali na Câmara é fundamental para que a população possa, de alguma forma, participar, influenciar as decisões que vão moldar o futuro da cidade. Afinal, afeta a vida de todo mundo, né?